Pôncio Pilatos, o homem que lavou as mãos da história. Ele era um homem acostumado ao poder. Nomeado pelo império mais temido da antiguidade, Pôncio Pilatos tinha o destino de uma província inteira sob seu comando. Mas um único julgamento, uma única decisão, o tornaria um dos nomes mais controversos da história. Como um governador romano se viu diante do homem que muitos chamavam de Messias. O que realmente aconteceu naquela noite de julgamento? Teria Pilatos sido apenas um peão no jogo da política? Ou foi um homem atormentado pelo peso da própria consciência? Antes de continuarmos, já imaginou estar no lugar dele? O que você faria se tivesse que decidir entre a justiça e a pressão de um povo enfurecido? Comenta aqui sua opinião e já deixa o like para fortalecer. Agora prepare-se, porque essa história começa muito antes daquela fatídica manhã. João 18, 28, 32 relata que Jesus foi levado da casa de Caifás ao pretório de Pilatos. Os líderes judeus se recusaram a entrar no local para não se tornarem impuros antes da Páscoa e exigiram que Pilatos julgasse Jesus, pois apenas Roma poderia aplicar a pena de morte. O governador sob pressão. Pôncio Pilatos não nasceu em Jerusalém. Ele era um romano de alta patente, nomeado pelo imperador Tibério para governar a província da Judéia. Uma terra turbulenta, cheia de revoltas, fanáticos religiosos e uma população que odiava estar sob o domínio de Roma. Pilatos não era conhecido por sua clemência. Pelo contrário, registros históricos indicam que ele governava com mão de ferro, reprimindo revoltas com violência. Seu maior desafio? Manter a ordem sem chamar a atenção negativa do imperador. Porque se Roma soubesse que ele era incapaz de controlar um território tão pequeno, sua cabeça poderia rolar. E foi nesse contexto que, numa madrugada qualquer, soldados romanos bateram à sua porta trazendo um prisioneiro. Um homem diferente. Um homem que não parecia temer nem mesmo a morte. João 18, 33, 38 descreve o famoso diálogo entre Pilatos e Jesus, onde o governador pergunta se ele era rei dos judeus. Jesus responde que seu reino não era deste mundo, e fala sobre a verdade. Pilatos então questiona: que é a verdade? E sai para falar com a multidão. O enigma de Jesus. Jesus de Nazaré havia sido capturado e levado até Pilatos sob acusações graves. Os líderes religiosos o consideravam um perigo, um blasfemador que se autoproclamava rei. Mas para Pilatos, o problema era outro. Diante dele, não estava um rebelde com armas, nem um líder de uma insurreição. Pilatos via um homem calmo, de olhar profundo, que não se defendia. Ele o questionou. Tentou encontrar nele um motivo para condená-lo. Mas Jesus não respondia como qualquer prisioneiro. Ele falava de um reino que não era deste mundo. Ele falava da verdade como se fosse algo além da compreensão humana. Pilatos ficou inquieto. Ele não via crime naquele homem. Mas a multidão lá fora clamava por sangue. O que ele faria? O lavar das mãos. Pilatos tentou negociar. Mandou flagelar Jesus, achando que isso acalmaria a multidão. Mas os gritos só aumentavam. Crucifica-o! A pressão política crescia. Se ele libertasse Jesus, poderia incitar uma revolta. Se o condenasse, estaria assinando a morte de um inocente. Então, Pilatos teve uma ideia. Ofereceu ao povo a escolha entre Jesus e um criminoso perigoso, Barrabás. Ele acreditava que, diante dessa opção, o povo libertaria Jesus. Mas ele subestimou a fúria da multidão. Barrabás foi solto e Jesus condenado. Pilatos então tomou uma decisão simbólica. Trouxe uma bacia com água e, diante de todos, lavou suas mãos. Ele declarou: estou inocente do sangue deste homem. Mas será que ele estava mesmo? Mateus 27, 15 e 26 narra como Pilatos ofereceu a escolha entre Jesus e Barrabás, esperando que o povo libertasse Jesus. Porém, pressionado pela multidão e pelos líderes religiosos, ele lavou as mãos em um gesto de isenção de culpa e entregou Jesus para ser crucificado. As consequências. Jesus foi crucificado. E Pilatos seguiu governando. Mas algo mudou. Os registros históricos indicam que sua carreira entrou em declínio. Alguns dizem que ele foi chamado de volta a Roma e caiu em desgraça. Outros afirmam que ele foi exilado e tirou a própria vida. O homem que tentou escapar da responsabilidade ao lavar as mãos ficou marcado na história para sempre. Porque por mais que ele tentasse se isentar, o sangue daquele julgamento ficou em sua memória.
e no relato de dissecou a milhões ao longo dos séculos. Lucas 23:4-12 mostra que Pilatos tentou evitar a condenação, enviando Jesus para Herodes, que o desprezou e zombou dele. Mateus 27:27-31 descreve os soldados romanos humilhando Jesus antes da crucificação, colocando-lhe uma coroa de espinhos e um manto escarlate. E você? Acredita que Pilatos foi um homem pressionado e sem escolha? Ou ele poderia ter evitado a condenação de Jesus? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou dessa história, já se inscreve no canal e ativa o sininho para mais conteúdos como esse. E compartilha esse vídeo com alguém que ama história. Nos vemos no próximo episódio.